Olá pessoal, aqui é Natália Petris e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A Cachorra, de Pilar Quintana. Gente, precisamos urgentemente falar sobre esse livro aqui. Porque quando você pega assim, olha pra ele, fininho assim, desse jeito, você não dá nada por ele, né? Você acha assim, vai ser um livro simples, né, rápido e tudo. E ele até é um livro rápido. Mas nesse tamanhozinho aqui, nessa breve história, a autora consegue abordar diversos temas que me fizeram ficar pensando durante dias. Eu quis ler porque eu vi um monte de gente postando lá no Instagram que estava lendo, que era bom e tudo. E essa capa também me chamou a atenção quando eu vi assim o nome A Cachorra, né? Porque quando a gente pensa em filme, né, histórias sobre cachorro, a gente lembra logo do Marley e Eu, filmes assim, de coisas de amizade entre o homem e o cachorro. Só que nesse caso aqui eu vi essa foto desse cachorro assim e eu achei estranho. Já me intrigou o nome de ser A Cachorra. De início, antes de ver a capa, eu tinha achado que se tratava de uma mulher. Aí depois que eu vi a foto depois que eu vi esse desenho aqui, eu percebi que era sobre realmente um cachorro fêmea. Eu não gosto de ler sinopse, resenha antes de ler o livro. Então assim, eu vi que muita gente estava falando bem, estava elogiando esse livro, mas eu não gosto de ler a resenha antes. Então, eu tiro minhas próprias conclusões quando eu vejo assim a capa e o título. Eu gosto de ler a resenha, assistir os vídeos depois que eu li, para ver se a pessoa que leu tirou as mesmas conclusões que eu. Mas antes eu não gosto, porque eu não gosto de coisas impressões das outras pessoas. Então, por isso que aqui nas minhas resenhas eu tento também não dar spoiler, para que a pessoa se sinta com vontade de ler. Então, pelo que eu vi desse título aqui, A Cachorra e essa capa, eu tava achando que era tipo a história da vida de uma cadela. Foi isso que eu pensei. Só que, gente, vai muito além disso, é muito mais profundo que isso. Então, o que já me chamou a atenção logo de início é que isso aqui é uma literatura colombiana. Então, a Pilar Quintana é uma autora colombiana. Eu nunca tinha lido nada de literatura colombiana, então isso já me despertou muita vontade de ler esse livro. O que eu gosto muito quando a gente lê um tipo de literatura que a gente não está acostumado, que nem os poemas da Wisława, que são de literatura polonesa, ou os livros de literatura russa, é que a gente é inserido numa realidade que a gente não conhece. Então, vamos lá. A Damares é a personagem principal desse livro aqui. Então, ela passa por diversos traumas na infância dela que fazem com que ela seja hoje a pessoa que ela é. Isso pode parecer meio óbvio, mas a história o tempo inteiro tenta mostrar que muitas das coisas que ela faz, muito do jeito que ela age, é pensando nos traumas, no que ela já passou. Esses traumas dela me lembram muito os acontecimentos de Freud, né? As coisas que o Freud fala que são os eventos que a gente tem na nossa vida. Um evento é um acontecimento que muda completamente as nossas convicções e mexe com o nosso equilíbrio. Então a Damares, na história, passa não por só um evento, mas por vários eventos que mexem completamente com o equilíbrio dela. Um dos primeiros eventos, eu não vou falar todos, né, óbvio, para não dar spoiler, mas um dos primeiros eventos que marca muito a infância dela é a morte do Nicolazito, um amigo dela de infância, que era de uma família com uma situação melhor do que a dela, né? Mas era um amigo dela de infância que ela brincava com ele sempre, e ele acabou morrendo quando eles tinham mais ou menos uns 8, 10 anos. A morte dele, do jeito que aconteceu, gerou um trauma muito grande na vida dela. Eu não vou dizer como, porque eu não quero dar spoiler, porque foi uma coisa que quando eu li eu fiquei... Um outro evento que mexeu muito com ela é a questão da infertilidade, porque a Damares não conseguiu ser mãe. É aí que entra a questão da maternidade na história da Pilar Quintana, né? Depois, mais no final, eu vou falar sobre a vida da Pilar Quintana que interferiu nessa história aqui. Mas aí, depois desses dois eventos principais, a Damares nunca mais vai ser a mesma. Esses são os eventos que acontecem antes da história começar, né? Digamos assim. Porque aí depois, conforme a história vai se desenrolando, a gente vai vendo novos eventos que vão gerando novos traumas na vida dela. Considero que a adoção da cachorra também é um outro evento na vida dela, porque a partir daí muitas coisas vão mudar, né? Porque é a partir daí que a história começa, né? Quando ela adota a cachorra. E aí o livro começa assim, né? Ela vai lá, adota uma cachorra que a vizinha dela tá doando, porque parece que uma cachorrinha teve vários filhotes e alguns morreram, poucos sobreviveram e ninguém queria ficar com essa, porque era a única fêmea da ninhada. E aí a Damares aceitou, ficou com essa cachorra. Na casa dela já tinha outros cachorros, mas ficavam no quintal, eram meio maltratados, assim, né? Criados pelo marido dela. Ela decidiu que essa cachorra seria diferente. Que era fêmea, ficaria com ela no colo, na cama, ela cuidou, tratou, porque a cachorra estava desnutrida, poderia morrer. Ela fez de tudo possível para dar o melhor de tudo para a cachorra. E aí a cachorra cresce, começa a ter atitudes próprias e faz coisas completamente diferentes do que a Damares esperava que ela fizesse quando ficasse mais velha, né? Ela é meio rebelde, a cachorra é meio rebelde.
A Damares passou a vida toda dela nessa cidade pequena, nesse vilarejo. Ela nunca deixou esse vilarejo que era no nome de Huanchaco, eu acho, se não me engano é Huanchaco. Então é um lugar pobre, selvagem, tem muita natureza lá por perto. É um cenário muito diferente do que a gente está acostumado assim, a ler nas coisas do Brasil. Então são coisas muito características daquela região que ela vai descrevendo ali na história. E que a gente sabe que é um lugar muito pobre, né? Um vilarejo. E Damares nunca saiu dali. Ela foi só até a Buenaventura, que era, acho que, a cidade vizinha, o vilarejo vizinho, e só. E ela teve também uma infância muito simples, né? Ela conheceu seu marido nova, acho que com uns 18 anos, já logo casou. E nisso que ela casou, ela queria ter filhos. Veio a cobrança da sociedade, né? Quando é que você vai ter filhos? E aí ela realmente queria, mas ela percebeu que ela era infértil. Ela tentou várias vezes e não conseguiu engravidar. E o marido dela trabalha como pescador, ela cuida da casa da família do Nicolazito, né, que é uma casa até boa, mas eles vivem na casa do caseiro, uma vida bem humilde, bem simples mesmo. Um lugar assim bem remoto, que não tem internet, não tem computador, não tem nada. Ela só tem a televisão em que ela assiste a novela dela e tudo. É uma vida muito pacata mesmo. E é a partir daí que entra a grande solidão de Damares. Ela se sente incompleta por não poder ter filhos. E a sociedade sempre julgando, a sociedade assim, né, do pessoal do vilarejo sempre julgando ela porque ela não ser mãe. E aí entra essas questões do universo feminino, né, questões de maternidade, que são as críticas, né, os pensamentos da sociedade, que a mulher não é completa até ter filhos. Aquele pensamento que se a mulher não tem porque ela não quer ou porque ela é infértil, ela não é uma mulher completa, ela não é uma mulher de verdade porque ela não teve filhos, ela não sabe o que é a maternidade. A partir daí, desse evento, dela não ter filhos, que tudo piora na vida dela. E aí, quando ela adota a cachorra, ela acha que a partir daí sua vida vai melhorar, né? É o que a gente espera lendo também. Mas não é bem isso que acontece. Então vamos lá, vamos voltar para a parte da adoção da cachorra. Então é aí que Damares acha que finalmente a sua solidão vai acabar, a sua vida vai ser mais feliz, né? Que ela adotou agora uma cachorra, vai tratar diferente dos outros cachorros. Ela faz uma coisa também que as pessoas ficam se questionando por que ela fez isso. Ela dá o nome da cachorra dela no nome que ela daria para a filha, o nome de Shirley. Enquanto a cachorrinha é filhote, ela está desnutrida e Damares cuida dela, a relação delas é ótima, é perfeita, né? Quando a cachorra ainda é filhote, assim, criança, né? A relação delas ainda é ótima. Mas quando a cachorra fica mais velha, né? Vamos dizer assim, na fase adolescente, adulta, é aí que as coisas começam a piorar. Porque a cachorra começa a ficar teimosa, começa a fugir de casa, aí ela volta não horas nem dias depois, às vezes ela volta semanas, meses depois. E aí a Damares fica desesperada, sai para procurar ela, mobiliza todos os vizinhos e no final a cachorra volta como se nada tivesse acontecido. E isso, aos poucos, vai minando a confiança da Damares com a cachorra. Então não tem aquela mesma relação de cachorro que transforma a sua vida para melhor, no caso de Marley e eu, essas histórias de cachorro. Parece que com o tempo elas não se batem mais. E são questões que já mexem também com o psicológico da Damares, porque a cachorra, quando some meses, ela volta já grávida, com a barriga grande. E os filhos nascem. Nisso que os filhos nascem, o que a cachorra faz? Ela vai embora de novo. E aí eu acho que a Damares fica pensando: poxa, eu não pude ter filhos, eu queria ter filhos e cuidar. E a cachorra tem filho, abandona e volta pro mato, vai para sei lá onde que ela vai e some por meses. Então, como eu falei, isso vai trazendo muita raiva pro coração da Damares em relação à cachorra. A cada vez que a cachorra volta, a relação delas é pior do que antes. Até a parte que está escrita aqui na orelha do livro, que eu acho que explica muito bem essa história, né? Damares já não sabe se a simples presença da cachorra fez sua vida ganhar ou perder de uma vez por todas o rumo. Essa história, do início ao fim, causa na gente inquietude, porque a gente também fica com raiva da cachorra e ao mesmo tempo a gente fica com pena da Damares porque ela não consegue entender e porque ela não consegue fazer um tratamento para ter os filhos. Acho que ela nem pensa em adotar criança, assim, uma realidade muito triste. Esse tipo de livro nem todo mundo gosta, que acaba com o nosso psicológico também. Eu já gosto de livro assim, porque a gente fica pensando durante vários dias sobre essas situações. Uma história que eu nunca tinha parado para pensar. Eu achei bem interessante, porque é o que eu falei, quando a gente pensa em cachorro, adotar um cachorro, a gente pensa logo numa vida mais feliz, né? A gente pensa logo em o cachorro transformando nossa vida para melhor. Mas nesse caso aqui da Damares, não é uma situação muito agradável. O livro parece inofensivo, fininho assim, curtinho. Ele até foi bem barato, foi R$19, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas a gente vai lendo e vai lendo e vai lendo e vai lendo e vai ficando assim chocado. Tinha hora que eu tinha que parar para ficar pensando um pouco
E eu adoro quando isso acontece. São capítulos muito curtos. Aqui atrás fala, né, um breve romance, a gente lê muito rápido, dá pra ler em um dia. Eu li em 2 porque não deu pra ler direto, assim, é o que eu falei, causa na gente muita inquietude, deixa a gente às vezes meio apreensiva, meio nervosa, eu não consegui ler de uma vez. Mas tem gente que vai ler de um dia só porque é um livro realmente muito curto. A linguagem também é simples, né, é uma leitura muito envolvente, eu acho que realmente vale muito a pena. Gente, eu realmente já virei fã dessa autora aqui, Pilar Quintana. Eu gosto dessa linguagem dela, assim, muito direta, assim, ela fala o que tem que ser falado, ela é curta e grossa. Se tiver que ser ríspida na linguagem e deixar a gente se sentindo mal, ela vai deixar. Então eu já gostei bastante dessa característica dela. E eu já tô de olho no novo lançamento que tem da editora Intrínseca também, o novo livro dela, acho que é Os Abismos. Eu acho que lançou agora em maio. Depois eu vou dar uma olhada no preço também, para poder comprar. Tinha falado para vocês que eu falei que no final ia falar uma curiosidade sobre a vida da Pilar Quintana, que influenciou diretamente nesse livro, e aí no caso é ela mesma que falou isso numa entrevista. A Pilar Quintana, ao contrário da Damares, passou a vida inteira dela não querendo ser mãe, e aí aos 40 anos ela decidiu que queria ser mãe. E aí ela escreveu esse livro aqui no celular, enquanto ela estava amamentando o filho dela. Eu achei isso muito engraçado, né? Que ela escreveu o livro no celular enquanto ela estava amamentando o filho dela, uma história justamente sobre a infertilidade de uma mulher. Aqui fala que o livro é de 2017, então é um livro bem recente. Uma coisa muito interessante que eu li aqui também no site da Intrínseca, que eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, ó. Fala aqui, se a maternidade é uma questão que salta aos olhos, em A Cachorra existem outras mais sutis, dilemas que vão sendo revelados aos poucos. Damares é uma mulher marginalizada, pobre, negra e gorda. Seu cotidiano é marcado por uma série de violências físicas e psicológicas acentuadas pela culpa que carrega desde a infância. E aí, os eventos que eu falei. Ao contar a trajetória da protagonista, Pilar Quintana retrata o machismo, as desigualdades sociais, os conflitos de classe e a precariedade de uma região isolada, a costa do Pacífico colombiano. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha aqui. Recomendo muito esse livro, entrou na lista dos meus favoritos de 2022 já, por ser curto e que traz uma reflexão. Eu gosto muito de livros assim. Não precisa ser grande, ficar enrolando, né, entre aspas assim, para trazer uma reflexão. Ele pode ser curto e bom. Fala para mim aí nos comentários se você já leu e o que você achou dessa leitura. Aproveita e também se inscreve no canal e me segue lá no Instagram para acompanhar todas as novidades. Um beijo e até a próxima!